Opa, pessoal, grande abraço a todos vocês. Semana 13 da NFL já está aqui e hello there, teremos vários jogos emocionantes nesse fim de semana, não é verdade? A gente começa falando de Chiefs e Falcons. Olha, o Justin Houston nas últimas 2 semanas tem feito uma baita diferença nessa defesa do Kansas City. Ele teve 3 sacks na semana passada em cima do Trevor Siemian, mas mesmo assim foram 368 jardas aéreas do QB do Denver Broncos, né? E agora enfrentando o Atlanta, que é o número 1 da NFL em jardas por jogada, são 6,6. Kansas City tem cedido muitas jardas nessa temporada e é preocupante, né? O Taylor Gabriel participando demais desse ataque dos Falcons. A gente sabe que o Julio Jones é sensacional, Devontae Freeman, Tevin Coleman e tudo mais. Atlanta venceu o Arizona Cardinals por 38-19 na semana passada e o jogo deve ser um espetáculo. Que tal o Tyreek Hill? 7 touchdowns nessa temporada, segunda melhor marca entre calouros. A expectativa de um jogo realmente bem legal lá em Atlanta. Bills em Raiders. Lá em Oakland vai ser um jogo extremamente engraçadinho e eu acho que é um matchup muito interessante para o Buffalo Bills. Buffalo lidera a NFL em jardas terrestres, lidera em jardas por tentativa de corrida e Oakland é um dos piores times da liga contra o jogo terrestre. Então se Buffalo conseguir estabelecer o jogo corrido, deixar o Derek Carr longe de campo, possivelmente terá grandes chances de vencer lá em Oakland. Oakland é o terceiro pior time, cedendo 4,6 jardas por tentativa de corrida. Agora, a defesa do Oakland também tem seus pontos fortes, né? O Khalil Mack teve um jogo mais do que espetacular na semana passada e quer realmente arruinar a vida do nosso querido Tyrod Taylor nessa partida. Sammy Watkins voltou na semana passada, teve 3 recepções para um total de 80 jardas, traz esse dinamismo para o ataque do Buffalo Bills, além do LeSean McCoy. Expectativa de um jogo muito interessante. Outra coisa, Buffalo pressiona muito bem o quarterback. Oakland é o melhor time da NFL com apenas 13 sacks cedidos. E o Derek Carr, quando ele tem tempo para lançar a bola, ele vai te machucar. Vai ser um jogaço. Giants em Pittsburgh para enfrentar os Steelers. Olha, o Eli Manning nessa temporada tem 12 turnovers, só 6 jogadores tem mais. O ataque terrestre do New York Giants é o segundo pior da NFL. O time tem mais turnovers do que conseguiu forçar, né? Quer dizer, um saldo negativo em termos de turnovers e mesmo assim são 6 vitórias seguidas. Por quê? Porque a defesa tá brilhando, né? Nas últimas 6 partidas, 17,5 pontos cedidos por jogo, essa é a segunda melhor marca da liga, número 1 em terceiras descidas. Os Giants estão começando a pressionar o quarterback, né? Nos últimos 2 jogos, 11 sacks para o New York Football Giants, número 1 na NFL, empatado com Pittsburgh Steelers, mas né, os 2 times também enfrentaram Cleveland Browns nesse período, né? Mas mesmo assim é um ótimo número, né? Expectativa de um jogo realmente sensacional. Vamos ver como a secundária dos Giants lida com o ataque aéreo do Pittsburgh Steelers. Lembrando que o jogo acontece lá em Pittsburgh, Big Ben joga muito bem em casa. Vai ser um teste bem interessante para os Giants. Será que a sequência continua? Vamos ver. Outra sequência em jogo também é do Miami Dolphins, que enfrenta o Baltimore Ravens lá em Baltimore. Deve ser um jogo espetacular. Os Ravens, sempre quando tem uma equipe competitiva, vencem o Miami Dolphins. É impressionante. E geralmente em Miami, né? Dessa vez o jogo acontecendo em Baltimore. Os Ravens são o melhor time contra o jogo terrestre. E nessa sequência de 6 vitórias do Miami, o Jay Ajayi é o melhor corredor da NFL. Então esse confronto nas trincheiras vai ser muito interessante. Miami deve contar com a volta do Brandon Albert, left tackle, do Laremy Tunsil, left guard. Isso pode fazer uma bela de uma diferença. E o Baltimore Ravens, possivelmente contando com a volta do Jimmy Smith, que perdeu os últimos 2 jogos, né? Isso vai ser importante, porque o Ryan Tannehill do Miami também está jogando muito bem. 9 touchdowns, uma interceptação nas últimas 6 partidas e nos últimos 3 jogos realmente brilhando. Vamos ver se agora com o Brashard Perriman saudável, Steve Smith, Mike Wallace enfrentando sua velha equipe. Vamos ver se o ataque aéreo do Baltimore consegue funcionar. A defesa do Miami na semana passada não foi muito bem contra o Colin Kaepernick. Lions contra Saints. Esse jogo acontecendo lá em Nova Orleans.
Olha, o Matthew Stafford nessa temporada tem 7 campanhas vitoriosas. Nessa temporada! É impressionante, né? Quer dizer, todos os jogos dos Lions disputados na prorrogação, nos instantes finais do quarto período, realmente inacreditável. E o Drew Brees, 6 jogos consecutivos com aproveitamento em cada partida de pelo menos 70% nos passes, é a segunda melhor marca da história da NFL. No Orleans anotou 49 pontos na última rodada contra uma defesa extremamente competente e agora enfrenta a equipe do Detroit, que está 7-4, tem o Green Bay Packers que enfrenta os Texans, que está 5-6, quer dizer, se Detroit perder, Green Bay ganhar, o negócio pode ficar interessante, enfim, tem muito futebol americano pela frente ainda, expectativa de mais um jogo bem legal. Panthers em Seahawks, esse jogo vai ser difícil pro Carolina, né? Carolina, muitas contusões na linha ofensiva e o Seattle tá começando a ficar saudável. Earl Thomas, Michael Bennett devem jogar, treinaram nessa semana. E o jogo acontece lá em Seattle, né? Lembrando que as equipes se enfrentaram nos playoffs no ano passado e Carolina conseguiu a vitória. Os Panthers não conseguem correr com a bola, não alcançaram 100 jardas em 3 dos últimos 4 jogos. Seattle é o único time invicto jogando em seus domínios. Vai ser muito difícil pro Cam Newton, um jogo de vida ou morte, né? Carolina tá 4-7, se perder mais um jogo não vai para a pós-temporada. Outras partidas, outras notícias. Rob Gronkowski fora por 2 meses. Né? O Tom Brady em sua carreira nos playoffs sem o Gronk, 1 vitória, 2 derrotas e um rating de apenas 76. É uma contusão que afeta demais o New England Patriots, que enfrenta os Rams jogando em casa. Deve ser uma vitória fácil para o New England Patriots. Jordan Reed provavelmente não joga contra a equipe do Arizona Cardinals, outro jogo extremamente competitivo e importantíssimo para o Arizona, porque se perder vai para 7 derrotas nessa temporada, e o Jay Cutler está fora da temporada com contusão. É isso aí, um grande abraço para todos vocês, estou no @pauloantunes78 no Twitter e no @pauloantunesoficial no Instagram. Bye bye!